Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor e hoje falando sobre o Navit 11. Vocês conhecem esse fundo? Tem carteira? Comenta aqui no canal, peça o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Então vamos lá, o Navit 11 é o NAV Imobiliário Total Return, que na verdade é um FOF, tem o dividend yield 0,86 em linha com os FOFs, tá? 60 de rendimento, patrimônio líquido muito pequeno, tá bom? 94,81. A gente vai olhar o relatório inicial, ver quanto que ele negocia, para ver se faz sentido você encarteirar ou não, tá bom? Então tem 89,91, está negociando bem abaixo do valor patrimonial. Aqui eu trago algumas informações com relação à composição da carteira, informações que estão até atualizadas porque o fundo ele é bem recente. Tem a composição de carteira de 8 de 21, ou seja, de agosto. 40% é a estratégia dele de ganho de capital, 25% de renda, 31% de renda e capital, e ele quer ficar em torno de 3% de caixa. Então, assim, é uma estratégia a maioria é ganho de capital, ou seja, uma estratégia bem arriscada. Então, eu vou até apagar aqui para vocês verem. Vamos recapitular. Ele tem 40% em ganho de capital, ou seja, não é o que os FOFs fazem. Os FOFs geralmente, então ele tem caído bastante, porque essa estratégia aqui não tem dado certo, porque os FOFs têm caído, né? Então os fundos, e ele tem aqui 25% em renda recorrente, só 25%. Então, se você projeta uma recuperação dele, ele pode se dar bem pelos 40% de ganho de capital e 31% de renda e ganho de capital. Somente 3% em caixa. Então, assim, ele é um fundo dos FOFs, um dos mais arriscados que eu já vi, porque a maioria quer mais ganho recorrente do que ganho de capital. Então, vamos lá, ele é um fundo de fundo, tem um número de cotistas de 1925 só. E por que eu vim trazer ele? Porque ele é um dos mais descontados hoje dos FOFs. Não é o mais, mas é um dos mais. Então, ele tem derretido desde do lançamento aqui no começo de 2021. Então, R$ 100 a cota base. Mas aqui, ele já fez isso várias vezes. Ele dá uma puxada para cima, depois ele retorna, continua no seu caminho. Então aqui ele deu essa puxada, voltou para as médias, pode continuar caindo. Essa é a tendência primária. Mas de uma hora para de cair, porque se o dividend yield dele começar a ficar muito atrativo, aí e a gente lembra, é importante saber que a estratégia dele, a maioria é ganho de capital e por isso ele não tem performado bem. Então você tem que entender a estratégia do fundo para ver se vale a pena. Ele já tem uma desvalorização de 30%, uma desvalorização muito alta. Você vê que ele não subiu muito do seu preço base, nunca conseguiu valorização desde o seu IPO. E o mínimo dele já está bem próximo ao mínimo, que ele está negociando a R$ 70 e o mínimo dele é R$ 68. Vamos ver aqui comparação com o seu preço base de cotação e dividend yield. Se você for ver, ele sempre pagou um dividend yield pequeno, de 0,6 alguma coisa, 0,4, chegou até o 0,42. Depois ele veio recuperando, porque não é que está recuperando. Se você for ver, é os mesmos 60 centavos, só que tem representado 0,84. O que eu acho? Como ele tem essa estratégia de ganho de capital e ainda vai demorar muito, porque tem um aumento da Selic, vai chegar muito próximo a 1%. Então você tem que calcular o quanto que daria 1% com relação ao dividend yield, né? De 1%. Para esse dividend yield chegar a 1% com esses 60 centavos, não precisa nem de calculadora. Eu coloquei a calculadora aqui, mas não precisa. Isso seria em torno de 60 centavos. Então, assim, não quer dizer que vai chegar, mas o preço-alvo, se ele continuar caindo, para mim, é na casa dos R$ 60. Dos R$ 60, na verdade. Eu falei 60 centavos, mas é R$ 60. Por quê? Porque R$ 60 com 60 centavos, se for recorrente, 60 centavos, já considerando que não vai ter aumento que pode acontecer o aumento de rendimento, mas considerando que não haveria um aumento inicialmente, ele chegaria a 1% se a cota cair a R$ 60. É assim que eu projeto, por isso que eu não entro nesse fundo agora na cotação atual. Se você for ver com relação ao PVP, ele já está bem atrativo. 0,78 num fundo de fundos representa em torno de 22% de desconto. É um desconto bacana. Mas eu acho que ele pode cair ali para R$ 60 para poder ficar um desconto maior ainda. Se você for ver aqui com relação ao valor patrimonial, R$ 60 daria um desconto de torno de 0,7, PVP de 0,7 alguma coisa, 7,2, 7,3 por aí, se fizer o cálculo. E aqui a gente vê
que a taxa de administração dele é um pouco alta, tem 1% de patrimônio líquido com relação ao patrimônio líquido, reduzido a 0,2 até junho, já acabou isso aí. 20% do que ceder o PCA mais um yield IMA-B mais 5. Você tem que ver quanto que daria isso, tá, pessoal? Então você vê que esses 60 centavos tem sido recorrente, ele ainda não chegou na casa dos 10%, tem FOF aí negociando na casa de 11%, então por isso que eu acho que ele vai continuar a queda, mas é um fundo que a gente tem que ficar de olho, porque uma hora pode ser que o mercado enxergue uma simetria bacana. Então você vê que o valor patrimonial dele tem caído. Vamos para o relatório mensal, ele é bem pequeno, bem fácil aí de você entender. Nave Imobiliária não é uma gestora muito nave, essa gestora não é muito comum, não é muito falada aí no mundo dos investidores, mas é uma gestora nova que está aí tentando ocupar o seu espaço no mercado. O objetivo do Nave Imobiliário, Total Return, é gerar rendimento de cotista aplicando primordialmente em cotas de fundo de investimento FIIs, além de CRIs, ou seja, ele também pode ser um híbrido, né? Ou outro ativo imobiliário conforme o regulamento. Aqui tem a administradora BTG Pactual, tem aqui as informações, e aqui você vê que ele fala que do NAV aumenta a posição em caixa, ela rotaciona a carteira para aproveitar oportunidades. Então ele aumentou o caixa e rotacionou, ou seja, fez vendas e compras de ativos. Ele fala aqui que em outubro ele aumentou a posição de caixa, está quase 10% de caixa, ao mesmo tempo dos rendimentos, ele tem seguindo a carteira concentrada em ativos que beneficia com a alta do CDI e da inflação mais elevada no curto prazo. E devemos aumentar a exposição no segmento de crédito ao longo dos próximos meses. Tá bom, pessoal? Então aí ele possui só 4 centavinhos de dividendos a pagar. Você vê aqui que ele faz aqui uma composição histórica da carteira desde o IPO. Você vê que tem um aumento na parte de shoppings e na parte de outubro aqui você vê um aumento, principalmente na faixa de shoppings e ali uma diminuição em outros, né? Uma diminuição em outros e aumento em caixa. Você vê aqui, esses são os fundos que ele tem, principais posições, ele não fala todos, ele fala só as principais. Então você vê que a concentração dele em top 5 são 38%, representa o top 10 56% e o top 15 66%. Então você vê aqui, você pode ver o portfólio na maioria, né, nas principais posições do fundo. Você tem que ver se faz sentido na sua carteira. E aqui a estratégia. Então ele vê que ganho de capital já caiu para 39, mas é uma estratégia muito arriscada. Renda 21, renda e ganho 30 e 9% de caixa. Os fundos, eles têm perfumado muito mal. Então, assim, essa estratégia de ganho de capital, uma hora pode ser que dê certo, entendeu? Então, assim, não quer dizer que vai dar agora, mas é uma estratégia bem arriscada, mas também é bem plausível, já que os fundos imobiliários já estão bem descontados, tá bom, pessoal? Então, aqui a maioria a gente vê que é crédito, logística e varejo. Tá? A maioria que são os setores que têm, a não ser crédito, os outros, logística e varejo, têm caído bastante. Então ele fala que tem crise de 4 centavos, 55 centavos de resultado caixa e 5 de reserva de dividendo. Então ele não tem conseguido recorrentemente receber esses 60 centavos dos fundos que ele detém. Então ele tem só recebido 55. Então pode haver, se a situação não melhorar, uma diminuição aí nos dividendos. Isso aí você tem que entender, tá bom? Se você é investidor, se você gosta desse fundo, acha uma oportunidade, você tem que entender isso. Então a gente vê que aqui você consegue ver, né, desde agosto, setembro e outubro, então você tem um overview, que a receita total dele tem aumentado, você tem um dividendos, né, que tem aumentado bastante o dividendo de fundo e o ganho de capital tem tido prejuízo, né, tanto em agosto e em outubro. O rendimento financeiro, 55 dos CRIs e tal, resultado do Avid é esse resultado se eu acredito distribuiu mais. Então você vê que realmente mas a maioria é dos rendimentos, sim, dos fundos que ele detém. Uma comparação o Navid com o IFIX. E aqui ele fala palavras finais, o relatório bem assim simples, tá?
Você gosta desse fundo? Eu não acho interessante agora nesse patamar, mas não acho de todo ele ruim. Tá? Eu acho que é uma alternativa aí para de repente no futuro, se ele cair mais a cotação, você está arriscando pequena parte do seu capital, tá bom? Mas não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. Comenta aqui se você tem esse fundo, se já ouviu falar desse fundo, se gostou aí do que eu falei e peço mais uma vez o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Muito obrigado, até a próxima.